Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e começar por fazer, digamos, pelo menos um registro inicial, ou dois. Um deles é constatar que esta Comissão de Inquérito inicia o conjunto de audições em condições substancialmente melhores do que aquelas em que iniciou a primeira versão desta Comissão. Constata-se que, de parte de todas as instituições contactadas por esta Comissão, praticamente o número de invocações de sigilo bancário ou sigilo profissional é, no substancial, residual. E que a opção, agora do BPN, agora do Banco de Portugal e também do Ministério das Finanças, foi de facultar, sob a forma confidencial, um conjunto de documentos ao qual nós nunca tínhamos tido acesso. E, portanto, queria registrar de início esta diferença para melhor. A segunda nota é que, ao Sr. Secretário de Estado, eu estou aqui a ouvi-la há quase 2 horas, não é bem? E já ouvi invocar o nome dos trabalhadores eu diria, em vão, imensas vezes. E acho muito bem que invoque. Mas o melhor é falar rapidamente com o seu colega da Economia e com o seu colega da Solidariedade para adotar exatamente os mesmos critérios que a senhora diz que usou no BPN para adotar no conjunto de pequenas e médias empresas que abrem falência neste país durante todos os dias. E, portanto, feitas estas 2 reservas iniciais, só para demonstrar que o argumento dos trabalhadores não deve ser usado sem critério, senhora Secretária de Estado. Primeira questão. Há vários estudos durante estes 3 anos, elaborados sob a égide da Caixa Geral de Depósitos e do Banco Português de Negócios, sobre o futuro do Banco Português de Negócios. Há um estudo de janeiro de 2009 que hierarquiza várias hipóteses e coloca em primeiro lugar a privatização. Em segundo lugar, do ponto de vista dos custos. Em segundo lugar, a integração da Caixa de uma forma otimizada. Em terceiro lugar, a integração da Caixa de uma forma global. Em quarto lugar, a criação de um banco autónomo na esfera pública. Em junho de 2009, é feito um outro estudo de aprofundamento deste. E em dezembro de 2010 é feito um outro estudo, um terceiro, em que se propõe que a quarta prioridade de janeiro de 2009 passe a ser a primeira. Isto é, que o Estado reestruture o Banco Português de Negócios, lhe confira marca, o mantenha na esfera pública e, eventualmente, mais tarde, sem horizonte, quando os mercados assim o aconselharem, então poder ser encarada a hipótese da privatização. Isto é, aquela que tinha sido a quarta hipótese, enfim, 2 anos antes, passou a ser a primeira hipótese. Isto sucede depois do falhanço da privatização, isto sucede em dezembro de 2010, 4 meses antes, 4 meses antes da assinatura do famoso memorando. Nunca ao longo destes anos é feito nenhuma análise, nenhum estudo de liquidação do banco, que eu conheço. E, portanto, eu gostava de perceber quando é que foi feito este estudo, que aparece sob uma versão inglesa, que não é normal, eu recuso-me a ler, e que suponho terá sido enviada à Comissão Europeia com data de agosto de 2012. E eu queria perceber, de agosto de 2012, de agosto, 5 de agosto, e eu queria perceber, então, afinal, qual é o estudo? Que estudo é que existia para a liquidação? Quando é que ele foi elaborado?
por quem foi elaborado e para responder a quesitos. E a pergunta é esta: é só para justificar que entre as duas opções inscritas no memorando, a da liquidação era pior? Ó Senhora Secretária de Estado, o que eu quero dizer em síntese depois destas perguntas é o seguinte: é que tal como a opção de nacionalização naquela forma do BPN foi uma opção política, as diferentes propostas apresentadas à tutela, Governo, pelo BPN e pela Caixa, corresponderam a opções políticas para sustentar opções políticas conjunturais, e também este estudo de liquidação versus privatização de agosto de 2012 é para sustentar uma opção política, a da privatização. 27 de agosto. Mas eu perguntei ao Sr. Secretário de Estado, os senhores respondem? Fazem favor, passam para ali. Pronto. Senhora Secretária de Estado. Senhora Secretária de Estado, outra questão essencial. A senhora, no texto que distribuiu aqui, diz o seguinte: o memorando impôs. E eu, salvo melhor opinião, eu sei que a língua portuguesa é muito traiçoeira, devo contestar essa sua afirmação. Eu acho que o memorando não impôs nada. E se não vejamos a página referente às instituições financeiras, onde diz, por exemplo, que o Banco de Portugal estabelecerá um programa para a realização de inspeções. Muito bem, aqui é uma imposição da Troika. Como, por exemplo, diz, o Banco de Portugal assegurará até ao fim de setembro a divulgação da informação não interessa. Isto é uma imposição do memorando. Diz isto em várias coisas, mas sobre o Banco Português de Negócios não diz as autoridades iniciarão. Diz que as autoridades estão a iniciar. E, portanto, é legítimo eu perguntar-lhe quem é que impôs alguma coisa a alguém. Se foi a Troika que impôs ao governo português ou se foi o governo português que propôs à Troika que contemplasse esta via com estas condições no memorando. Isto é absolutamente determinante para nós percebermos isso. Sobretudo, e se tem alguma coisa que me consiga fazer perceber porque é que se 5 meses antes a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Português de Negócios tinham proposto uma prioridade de manter na esfera pública o BPN autónomo, e porque é que 4 meses depois o Governo propõe privatizar imediatamente no âmbito do memorando. Se há alguma coisa no Ministério que lhe permita ajuizar da rejeição da proposta de dezembro de 2010 e desta via que não é imposta pela Troika, mas proposta pelo Governo português. E é por isso que o PCP declarou que quer ouvir a Troika e quer perguntar por escrito aos elementos da Troika quem propôs o quê e quem é que propôs o quê. Senhora Secretária de Estado, no parecer da Comissão de Acompanhamento de Reprivatizações, número 514, datado de 9 de junho, diz-se a determinada altura o seguinte: já depois de elaborado este parecer, eu vou ler, fomos, a Comissão, entretanto, consultados sobre a possibilidade de, caso ainda antes de aprovado o decreto-lei sob projeto, se concluírem as negociações, entretanto já encetadas, se poder incluir já no diploma legal o nome do comprador. É o que diz. E a pergunta é óbvia. Tem a senhora Secretária de Estado conhecimento
de que o governo anterior estaria a negociar diretamente com um comprador a compra do BIC, porque isto, o que aqui está, é claro a apontar nesse sentido. Comprador do BPN, evidentemente. Perdão, comprador do BPN. Terceira questão. Terceira, já é a quarta. Senhora Secretária de Estado, várias notícias dão nota de que houve alteração dos prazos de entrega das propostas candidatas a 20 de julho. Várias notícias dizem que o Sr. Engenheiro Mira Amaral afirmou publicamente que não entregaria, só entregaria as suas propostas a 20 de julho. E, portanto, eu até tenho notícia de que houve candidatos que se bateram com o nariz na porta. Chegaram lá numa data e disseram, não sabia que tinha sido alterada a data de entrega das propostas. É capaz de me comentar e de confirmar esta hipótese? Sra. Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado, tenho que lhe dizer, não disse tudo o que devia ter dito aqui na Comissão de Orçamento no dia 3 de agosto de 2011, sobre as propostas candidatas, as outras propostas candidatas. Omitiu factos, senhora. Omitiu coisas relevantes sobre as propostas excluídas. Que, aliás, agora, uma vez que nós temos acesso aos documentos, e alguns deles até já foram públicos, já aspectos, enfim, já não omite. Mas vou-lhe recordar. Disse que o preço proposto era de 106 milhões de euros, a liquidar 5% em 2012, dezembro, e 2011, e 95% em 6 anos. Não disse que este preço de 106 milhões tinha sido transformado em 121,6 milhões de euros. Não disse, isto é, foi aumentar, é mais do triplo daquilo que o Estado recebeu pelo BPN, pago pelo BIC. Não disse que esta proposta garantia todos os postos de trabalho. Está tão preocupada com os trabalhadores? Senhora Secretária de Estado, aqui estava um argumento imediato para não excluir os homens. Não disse que este grupo, esta proposta, prescindia do reforço da capitalização. Isto é, 600 milhões de euros. Não disse isso. Ou seja, não precisava de gastar 600 milhões de euros. Mas disse que o NEI tinha mostrado insuficiente capacidade para gerir um banco. É verdade. O parecer das instituições que emitiram o parecer também disseram isso. Mas também é verdade que o NEI apresentou uma proposta de um gestor vinda de um dos bancos de topo que seria o responsável pela proposta apresentada. É verdade. A senhora não disse, senhora Secretária de Estado. Também omitiu. E não devia ter omitido, porque em 3 de agosto a senhora Secretária de Estado sabia tudo isto. Ou seja, escondeu que a proposta do NEI, numa análise académica e numérica, é verdade, permitia ao Estado ganhar 721,6 milhões de euros. Isto é, 121,6 mais 600, que não tinha que recapitalizar. Em vez de, também numa análise académica e numérica, com os seus erros, ter perdido 560. Isto é, 600 de recapitalização, em vez de ter perdido 560, 600 de recapitalização, menos 40 que recebeu pela venda do BIC. E, portanto, eu queria que comentasse isto. Entre as condições propostas pelo BIC, estavam 2 condições de benefícios fiscais. E sobre essas condições houve uma rejeição. Muito bem. Eu julgo que foi bem rejeitada esta questão. E, portanto, parecia superada a questão. Só que, como, enfim, caindo do céu aos trambolhões, parece que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o seu colega, emitiu um parecer, salvo erro de março, que diz que não, afinal é possível
conceder aqui as isenções fiscais pedidas pelo BIC. Em sede de IRC, porque é que não? O que significa que estamos perante benefícios fiscais que vão alterar o quadro e beneficiar, através de um custo para o Estado, que não foi comunicado à Comissão Europeia, que é um auxílio de Estado e que infringe as regras comunitárias. Porque naturalmente diz-me assim, é um processo legal, está com cobertura legal. Não duvido. Eu posso achá-lo ilegítimo. Mas a verdade é que não foi comunicada à Comissão Europeia. Está no atingir os 15 minutos. Eu pergunto... Só para ir gerindo o seu tempo. Muito bem, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigado. Eu pergunto se foi comunicado à Comissão Europeia, se a Comissão Europeia se pronunciou sobre ela e se está no contrato. E não consegui perceber se estava no contrato ou não esta situação. Parecer sobre as propostas ao Sr. Secretário de Estado. Eu não consigo perceber porque é que a senhora seleciona uma proposta e elimina todas as outras. Porque é que escolhe para negociação exclusiva um candidato? Ó Sr. Secretário de Estado, eu tenho por mim que se eu estivesse na sua posição, até para me defender, dizia assim, não, há 4 candidatos, eu vou negociar com 2, que é para pôr um ao lado do outro e dizer assim, cuidado, olha que eu tenho ali outro candidato. Se não oferece ou se não aceita condições melhores, eu tenho outro candidato. Ao que parece, não sei se é verdade, confirmará, mas o parecer emitido sobre as candidaturas propunham exatamente isso. Era que o Governo selecionasse 2 candidatos. Mas a senhora não fez. Porquê? Mas selecionou aquele sobre a qual se considerava que as condições eram exigentes e era uma solução, o termo não é meu, Sr. Secretário, inaceitável. É o que se diz lá. Estamos a referir-nos à selecionada. Embora, enfim, houvesse alguém que tinha a sensação, o termo também não é meu, de que talvez a proposta pudesse ser alterada. Ter a sensação é aceitável e rigoroso quando se trata de decidir sobre matérias de Estado, Sra. Secretária de Estado. Eu acho que a senhora tem que explicar estas questões de uma forma profunda e rigorosa. Avaliações. Sr. Secretário de Estado, avaliações há muitas. A Deloitte e o Deutsche Bank avaliaram entre valores oscilando entre os 140 e os 200 milhões de euros o BPN. Foi posto à venda por 180 milhões. Os estudos de que eu falei, aqueles estudos erráticos, que ora propunham uma coisa, ora propunham o contrário, ao longo de 3 anos, também falaram que tinha que ser vendido acima de 244 milhões. Já aqui foi referido, não sei por quem, por que colega. Mas eu pergunto, se isto aconteceu em, digamos, julho de 2010, todas estas avaliações, aproximadamente, porque é que em maio ou em julho de 2011, a senhora aceita passivamente um preço de 40 milhões, sem ter feito uma avaliação independente, mínima. Diz-me assim, deteriorou-se. Pois deteriorou-se. 4 vezes menos. Mais, quase 5 vezes menos. Num ano. Ó Sr. Secretário de Estado, tem que ser muito bem explicado. Para aceitar este valor, eu também, se estivesse na sua posição, dizia assim, esta diferença traz água no bico. E trazer água no bico significava que, para eu me defender, se este negócio tivesse sido, enfim, totalmente transparente, e não parece, Sr. Secretário de Estado, tenho que lhe dizer isto com muita frontalidade, eu, se fosse Secretário de Estado, dizia assim, não, vamos fazer uma atualização das avaliações feitas há um ano antes. E a senhora não fez. Explica porquê. Recapitalização e rácios de solvabilidade. Já falou sobre isso. E disse que, enfim,
Enfim, a evolução vai consumir prejuízos potenciais agora neste período e, portanto, o facto da senhora aceitar recapitalizar para 16%, quando o exigido é 10%, pagando mais 220 milhões de euros de recapitalização do que aquilo que era necessário, mais ou menos, que é uma coisa aceitável. Ó Sr. Secretário de Estado, isto não é agora um banco privado? Quem tem responsabilidade por uma gestão boa ou má não são os acionistas? Porque é que o BIC, se socorre do Estado, exige relatos deste tipo e a senhora lhes dá? É que o valor isto não está explicado. Sr. Deputado, 20 minutos já. Vou terminar com uma pergunta, depois falarei destas. Ó Sr. Secretário de Estado, a senhora põe aqui estes números e vou seguir ali a pista da pergunta do Sr. Deputado João Almeida, que eu acho que não foi respondida. Bom, a senhora fala aqui de imparidades, de transformação e de levar ao Orçamento de Estado produtos de venda, de dívidas. Isto é 1/3 do que aquilo que a gente precisa saber. A gente precisa de saber, e a senhora pode não ter os dados aqui, mas tem que os enviar a esta Comissão, tintim por tintim. Eu quero saber as imparidades nos veículos, as que estavam em 10 de dezembro e as que estão hoje, depois da venda. Quero saber as responsabilidades financeiras sobre as garantias dos empréstimos. Quero saber as responsabilidades financeiras sobre o BIC, que também existem, a senhora não referiu aqui. Quero saber isto. Os empréstimos comerciais aos veículos que existem desde 2010, são 800 milhões, que a senhora não referiu. E, portanto, isto para mim, Sr. Secretário de Estado, que a senhora deu aqui, é 1/10 daquilo que esta Comissão precisa de saber. E a senhora, das duas, uma, ou dá isto agora, num quadrinho, com um organigrama, foi para ali, foi para acolá. A senhora sabe fazer isto, sabe fazer muito melhor que isto eu, mas nós temos que ter isto urgentemente. Pode não ser hoje, mas tem que ser nos próximos dias. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, por seu intermédio, eu queria que fizesse chegar ao Sr. Deputado Velosa a informação de que eu identifiquei claramente o documento. É um documento que, tal como os dois anteriores, se designa futuro, opções alternativas para o futuro do BPN, se na memória não me engano é assim, e consta do espólio enviado para esta Comissão. Consta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se não podermos... Consta de dezembro de 2010. Eu disse de várias vezes, Sr. Deputado, dezembro de 2010, e foi enviado por duas entidades, pelo BPN e pela Sra. Secretária de Estado. Creio que as duas interpelações se a memória não me engano, clarificaram mas pelo BPN, que pelo menos foi. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, Sr. Presidente, se eu estou enganado, e se não foi também remetido pela Sra. Secretária de Estado, eu pedi à Sra. Secretária de Estado a fineza de verificar se faz parte do seu espólio no Ministério das Finanças. Porque se não está, então a situação pode ser mais grave.